E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Ruby do OneBit Code. Nessa aula, a gente vai falar sobre programação orientada a objetos. A gente já tinha falado sobre isso na aula anterior e agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema. Então, a gente tem 4 assuntos principais hoje. 2 deles são muito relacionados ao tema e os outros 2 são complementares para expandir os seus conhecimentos sobre Ruby, ok? Então os mais relacionados são os atributos, né? A gente já tinha falado que as classes têm métodos e atributos, agora a gente vai entrar na parte de atributos, e os construtores, ok? Também tem a parte do require e a parte do escopo das variáveis que a gente vai aprender hoje. Então bora lá, vamos juntos expandir o seu conhecimento sobre esse mundo incrível do Ruby. O nosso primeiro tópico é o require. Ele já foi utilizado na aula número 5, né, onde a gente usou Jains. A gente usou ele para carregar o código da Jain no nosso programa, para a gente poder utilizar os métodos que estavam disponíveis nela, né? Então, é importante você saber que além dele carregar a Jains, ele também permite que você carregue outros programas que você mesmo criou. Como assim, Léo? Imagina que você tenha um arquivo com uma classe ali pronto, uma classe carro, casa, qualquer coisa que você queira representar, e aí no teu arquivo do teu programa atual, você precisa utilizar aquele cara, você quer utilizar ele. Então como é que você faz? Você usa o require dentro do teu código atual, do teu programa atual, para chamar então esse outro arquivo e pegar essa classe para poder utilizar. Os frameworks, né, como Ruby on Rails e Sinatra, que são feitos com Ruby, eles basicamente são feitos de centenas de arquivos, são vários arquivos que são conectados através de importações. Então assim você separa, né, a lógica das coisas, por exemplo, um arquivo para a classe casa, um arquivo para a classe carro e etc, etc. Assim fica muito mais fácil da manutenção no código, né? Fica muito mais fácil saber onde está a classe X, a classe Y. Então, ao invés de desenvolver tudo em um único arquivo gigante, você separa essas coisas e melhora muito o seu software, beleza? Então vamos aprender a usar esse cara na prática agora, bora lá! Para o nosso exemplo de require na prática, você vai abrir agora seu editor de texto, né, na pasta onde você está desenvolvendo os projetos do curso, e lá dentro você vai criar uma nova pasta chamada animal, tá? Eu vou rodar aqui o comando do Linux para gerar diretamente, mas você pode simplesmente gerar pelo editor de texto também. Dentro dessa pasta, a gente vai criar um arquivo chamado animal.rb e um arquivo chamado app.rb. O arquivo animal vai ser o arquivo onde vai ficar a classe animal. E o app vai ser o cara que vai importar ele e executar ele para a gente, beleza? Então, ó, vamos pegar aqui a classe animal. Nessa classe animal, a gente vai ter 2 métodos, que é o pular e o dormir. Basicamente, a gente vai imprimir aqui uma frase que representa o que o método faz. E aqui no app, a gente vai, então, importar esse cara. A gente vai importar ele aqui. Como assim importar, Léo? A gente vai chamar o require com o path aqui, né, o caminho para o arquivo, que seria ./animal.rb, que é o nome do arquivo, e embaixo a gente vai agir como se ele tivesse aqui. Como assim? É basicamente, isso aqui vai ser substituído dessa forma, pelo próprio Ruby, é claro. Então a gente vai poder criar uma instância e executar o método. Então a gente tem 2 arquivos separados, mas a gente pode usar os métodos de um no outro se a gente importar. Beleza? Então vamos lá, vamos tentar executar esse programa e não deve funcionar inicialmente. Se eu chamar aqui Ruby animal app.rb, ele vai falar que não conseguiu encontrar o animal, ou seja, o arquivo animal. Se eu entrar na pasta animal e executar, agora deve funcionar. Se eu vier aqui chamar o app, ele vai funcionar. Como assim? Por que ele funcionou, né? Por que quando a gente está aqui fora e roda Ruby animal app, ele dá um problema? E por que quando a gente vem aqui dentro e roda,
o app funciona. Porque quando eu rodo o require, ele olha, né, em que path que eu estou da máquina, e aí ele vai tentar procurar o arquivo baseado no path em que eu estou executando. Se eu estava na pasta anterior, ele vai procurar o animal na pasta anterior. Então, esse é um problema, né? A gente ter o require dessa forma é um problema para a gente conseguir utilizar ele no dia a dia, já que a gente vai ter que executar, né, basicamente da pasta que ele especificar. Mas não se preocupa, tem um jeito da gente mudar isso, que é o require relative. O require relative, ele já não leva mais em conta da onde eu estou executando, né? Da onde que eu dei o comando Ruby, mas sim em relação ao arquivo que está sendo executado. Então, basicamente, ele vai olhar assim, olha, ele está procurando por uma classe chamada animal, né? Ou melhor, por um arquivo chamado animal que tem que estar próximo dele. Por exemplo, se eu colocasse assim, x aqui, barra, ele ia imaginar que teria que ter uma pasta X e depois o animal. Se eu colocar só o animal, ele imagina que ele está na mesma pasta que o arquivo que está sendo executado. Então, se eu vier aqui chamar app, vai funcionar. E se eu voltar, vai funcionar também. Ó. Se eu vier aqui chamar app, vai funcionar também. O que isso quer dizer? Que o require funciona, mas ele leva em conta onde eu estou. E o require relative leva em conta onde está o arquivo que está sendo executado, no caso, o app. Beleza? Então, só para você saber a diferença entre esses dois caras e saber quando utilizar eles. Show? Beleza, então a gente conseguiu criar, e a gente pode criar até mesmo um outro arquivo aqui chamado cachorro, por exemplo, que vai herdar o nosso animal, que a gente vai colocar a classe dele, né? Veja que ele tem a classe latir aqui, o animal ele tem o dormir e o pular, ele está herdando o animal, como a gente já aprendeu nessa questão de herança. E agora a gente vai substituir o app pelo seguinte código. Ó. A gente está herdando o animal, ou melhor, a gente está importando o animal, importando o cachorro, e aqui a gente está criando uma instância de animal e mandando ele pular, aqui criando uma instância de cachorro, mandando ele pular e latir. Ele tem o pular porque ele está herdando, né, de animal esse método. E aí se você for olhar aqui no cachorro, você vai perceber que ele está herdando de animal, mas ele não deu o require, nem o require relative, para o arquivo animal. Isso poderia dar um problema, certo? Como é que ele está usando uma coisa que ele não possui, né? Como é que ele está herdando de uma classe que ele não enxerga, porque ele não dá o require? Veja bem, o Ruby funciona assim. Quando você coloca, né, esse require aqui, você está mandando ele colocar esse conjunto de informações aqui, certo? Essa classe aqui. E depois essa. Então, na montagem, ele entende como o seguinte. Ele vai fazer assim, certo? Naquele require. E nesse require ele vai fazer basicamente assim. Então, você vai ter esse cara herdando desse que existe no fluxo do app, ok? Então, se a gente faz dessa forma, a gente consegue rodar o app e aparecer o animal e o cachorro, ambos funcionam perfeitamente. Se eu mandasse executar somente o cachorro, ele daria um problema dizendo que não conhece a constante animal, porque nele não tem um import, mas dentro do app aqui funciona perfeitamente, beleza? Só a título de curiosidade aqui, se você inverter esse require, você inverter e colocar o cachorro antes, ele vai dar um problema dizendo que não encontra o animal, porque ele vai colocar na ordem inversa aqui, né? Ele colocaria assim e depois colocaria o animal embaixo. Então, não funcionaria, ok? Porque ele está tentando importar aqui um cara que ainda não existe, que só vai passar a existir aqui um pouco mais para baixo. Beleza? Então, o require serve para importar arquivos e o require relative torna isso um pouco mais fácil, relativizando o caminho. E é possível importar múltiplas classes dependentes entre si, desde que você organize certinho os seus requires. Beleza? Então, bora para a próxima parte. Escopo das variáveis. O escopo define onde uma variável vai estar disponível dentro do programa. Como assim, Léo?
Bom, você pode basicamente declarar suas variáveis dentro do seu programa Ruby em vários lugares, de várias formas. Só que, dependendo de onde você declarar ou o jeito que você declarar, ela vai estar visível para uma parte do programa ou para outro. Existem 4 tipos no Ruby, que são as variáveis locais, as variáveis globais, as variáveis de classe e as variáveis de instância. Primeiro, vamos entender um pouco mais sobre a natureza desses 4 tipos e depois a gente vai para o código ver como declarar elas, beleza? Então, a primeira é a local, como eu estava falando. Ela é a que tem uma visibilidade mais limitada, por assim dizer. Então, se você declarar uma variável local dentro de uma classe, ela só vai poder ser acessada dentro daquela classe. Se você declarar ela dentro de um método, somente dentro daquele método ela vai poder ser utilizada, ok? Então, se você coloca ali dentro de um método uma variável x, e aí lá você consegue ler e colocar coisas nela. Se você tentar acessá-la de fora, basicamente ela vai estar vazia. Você pode simplesmente escrever outra coisa que é outro x, tá? Então essas são as variáveis locais. E ela é declarada com a primeira letra do seu nome sendo minúscula ou sublinhado. Já a variável global, que fica mais disponível, ou seja, ela está disponível para qualquer parte do programa, ela é declarada com um cifrão antes. Então, se você colocar um cifrão antes, você vai poder colocá-la em qualquer um dos arquivos que estão no require e vai poder acessar. Claro que se tudo estiver corretamente importado, tá? Então, ela pode ser basicamente acessada em qualquer lugar e isso gera muito gargalo para problema. Como assim, Léo? Bom, se a variável pode ser transformada, se ela pode receber outros valores em qualquer lugar do programa, fica muito difícil entender onde ela foi modificada, por que deu um problema, um bug, qualquer coisa assim. Então ela tem múltiplas portas de entrada para mudança, o que não é muito legal e ela é fortemente desencorajada. Geralmente a gente não vê variáveis globais. Variáveis de classe também é um outro tipo que a gente vê bem pouco. Ela é declarada com 2 arrobas antes. Se você declara ela dentro de uma classe, qualquer instância daquela classe consegue acessar essa mesma variável. Então imagina que você tem uma classe casa, e aí eu crio um objeto casa1 e um objeto casa2. Os dois vão conseguir acessar a mesma variável, tá? Com o mesmo valor. Não fora da classe, ou melhor, só através dos objetos da classe, mas sempre com o mesmo valor. Já as de instância, que são muito comuns, elas têm um arroba antes só. Então, se você declarar uma classe casa e ela tem uma variável de instância chamada x, por exemplo, e aí você cria um objeto ali casa1 e aí você seta, você coloca um valor nessa variável x da instância casa1 como sendo ABC, e aí você cria uma outra instância chamada casa2 e tenta acessar essa mesma variável, ela não vai ter o valor ABC, você vai poder setar outro valor. Então cada objeto vai ter um valor diferente, para a sua variável de instância daquela classe, ok? Eu acho que só falando sobre isso fica difícil entender, então vamos para o código ver tudo isso na prática. Vamos ver na prática então um pouco sobre escopo de variáveis. Vamos começar pela variável local, tá? Então aí no seu programa você vai criar um arquivo chamado local.rb e vai colocar nele o seguinte código, um método chamado full, que dentro dele tem uma variável chamada local e tem uma string nela e a gente manda imprimir ela na tela. Aqui embaixo a gente está chamando esse método. Quando a gente chamar esse método, deve imprimir. Até aí, tudo bem, Até aí normal. Funcionou, imprimiu na tela. Só que o que aconteceria se eu tentasse acessar essa variável, dar um puts nela fora do método? Será que vai ter o mesmo valor do que dentro do método? Vamos ver. Se eu rodar, dá um erro aqui. O Ruby diz que a variável local não existe. E não existe aqui fora. Aqui dentro existe, aqui fora não. Então, variáveis locais só existem dentro do método ou da classe, etc. Elas só são válidas ali dentro. Depois você pode escrever outra coisa nelas. Eu poderia até vir aqui em local e colocar 1, 2, 3, 4. E aí passaria a funcionar e seria exibido. Está aqui no final.
Então, basicamente, você pode ter o mesmo nome de variável, só que em diferentes lugares com diferentes valores, quando é uma variável local. Agora, falando sobre variáveis globais, a gente vai criar um pequeno programa chamado global.rb, cria aí também, global.rb. Nesse global, a gente vai colocar o seguinte conteúdo, ó, deixa eu puxar aqui um pouco para baixo. Beleza, a gente tem uma classe chamada bar, né, com um método chamado full, e nela a gente está atribuindo a uma variável global, veja bem, ela tem o cifrão antes, o valor 0, e a gente está mandando imprimir esse valor. Embaixo a gente tem uma classe com nome parecido, mas não é o mesmo, é um bas, e o método é o QX, e aí ali a gente está pegando então aquela global e está somando 1 nela, tá? Esse símbolo mais igual, ele soma 1. Seria o equivalente a fazer algo como isso aqui, ó, global mais 1. E atribuiria novamente a ela, tá? O mais igual é só um shortcut para isso. Então essa classe, ela altera o global, o conteúdo do global. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma instância de cada uma dessas. Aqui a gente vai mandar exibir esse cara, que deve aparecer 0, né? Depois a gente vai mandar imprimir esse cara, que vai aparecer 1, 2, depois a gente vai acessar ela aqui. Veja bem, diferente da variável local, eu consigo chamar ela tanto dentro das classes quanto fora, e ela deve ter o mesmo valor, tá? Então eu vou rodar aqui e vou chamar global. Ó, apareceu 0, a primeira chamada dela estava zerada. A segunda chamada dela foi aqui, então a gente somou mais 1, apareceu 1. Depois a gente chamou de novo esse método, somou 2. E quando a gente mandou imprimir ela aqui no final, tinha 2 mesmo. E se eu vier aqui e atribuir a ela, ó, global, alguma coisa como 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí mandar imprimir ela de novo, vai ter esse valor que eu passei. Então, todo lugar consegue acessar ela e ela tem o mesmo valor, tá? Então, por isso ela é tão perigosa, porque qualquer método, qualquer lugar pode alterar ela e depois fica muito difícil saber quem alterou. Variáveis globais não são encorajadas e se você utilizar elas, tome cuidado, beleza? Vamos falar agora então das variáveis de classe, né? Vamos lá, você vai criar um programa chamado variáveis, ou classe, como quiser. Vou chamar ele de variáveis aqui, variáveis.rb. Você vai colocar o seguinte comando dentro dele, o seguinte conjunto. Primeiro a gente vai ter uma classe chamada user. Dentro dela a gente está criando a nossa variável de classe. Tem o @user_count igual a 0. E dentro a gente vai ter um método. Esse método é o add. A gente vai adicionar coisas recebendo um parâmetro. Beleza? Então a gente vai colocar assim, ó, vamos mandar imprimir na linha 4, ó, user, vamos colocar o name, né, que veio como parâmetro do método, adicionado. E essa variável user count vai servir para a gente contar quantos usuários foram cadastrados naquela classe. E aí a gente vai colocar então o mais igual a 1 que eu expliquei para vocês, e depois a gente vai imprimir a quantidade total, beleza? Então primeira coisa, ó, criamos uma instância dessa classe userNew, colocamos em first user e adicionamos o João. Aí a gente criou outra instância, veja bem, são instâncias diferentes. E aí a gente vai adicionar o Mário. E a ideia é que mesmo sendo instâncias diferentes, o valor continue crescendo realmente. Por exemplo, deve aparecer 2 no final. Se a gente chamar o nosso variáveis, vai aparecer ó, user João adicionado 1. User Mário adicionado 2. Se eu colocasse aqui ó, um terceiro cara chamado qualquer coisa, José, por exemplo, e mandasse adicionar, iria aparecer user José adicionado 3. Então veja bem, funciona. Ela realmente está sendo compartilhada entre todas as instâncias. Também é um pouco raro ver variáveis desse tipo. E a mais comum, né, além da local, é essa que a gente vai falar agora, que é a de instância. Beleza? Então você vai criar um pequeno arquivo chamado instância.rb no seu editor. Então vamos lá, instância.rb e vai colocar o seguinte código nele. Ó. A gente vai ter uma classe que tem novamente um método chamado add e tem um método chamado hello. Qual que é a grande jogada aí? Ó?
Veja bem, aqui no add a gente vai atribuir essa variável de instância que tem uma arroba antes, um name que veio como parâmetro. E aí depois a gente vai chamar um outro método aqui da nossa classe e vai mandar ele acessar a mesma variável que tem o arroba, sem passar ela como parâmetro. Só de eu ter declarado essa variável com arroba aqui, esse método também tem acesso a ela. Só que veja bem, cada objeto vai ter as suas variáveis de instância para a mesma classe. Diferente, né, do variáveis que havia esse compartilhamento do user count, aqui não. Cada objeto tem o seu name, etc. Então vamos rodar, vamos ver se isso aqui funciona. Ó, user adicionado, seja bem-vindo, João. Então, esse método, que é diferente desse, né, conseguiu acessar a mesma variável. Outro objeto acessaria, basicamente, outros valores, né? Se a gente criasse outras instâncias aqui, seria sempre outro valor, beleza? Então, bora para a próxima parte. Atributos. A gente já falou um pouquinho sobre atributos, mas só para você se lembrar, os atributos são parte das classes, né? As classes têm métodos e atributos, e os atributos eles são sempre privados. Como assim, Léo? Bom, primeiro você precisa entender o que é um atributo. Um atributo é um valor associado com uma instância. Então, se você gera ali um objeto da classe, ele vai ter seus métodos e também pode ter alguns valores associados, algumas variáveis de instância, né? Alguns atributos. E esses atributos podem ser, por exemplo, uma variável carro, pode ser a cor do carro, ou o motor do carro, qualquer coisa desse tipo, beleza? Então, é importante você saber que esses caras só podem ser acessados através dos métodos daquela classe que foi gerado. Então, a gente vai aprender agora na prática como acessar esses atributos, né? Como preencher eles e como ler esses caras. Também a gente vai aprender um pouco sobre os atributos accessors, né? Que são maneiras mais fáceis da gente fazer isso. Bora lá! Atributos. Os atributos, como a gente já sabe, né? São ali valores que a gente coloca, né, associa a nossa classe, assim como a gente associa os métodos, a gente também associa esses valores, e eles são representados aí por variáveis de instância, que tem esse arroba antes. Mas como escrever e ler esses caras por fora, né, já que eles só podem ser acessados pelos métodos dessa classe? Vamos ver. Cria um arquivo chamado atributos no seu editor, atributos.rb. E nesse atributos.rb, vamos colocar o seguinte. A gente vai criar uma classe chamada dog com dois métodos. O primeiro método vai ler uma variável de instância. Ou seja, ele vai só devolver, né? Lembra que o que fica aqui no final é a mesma coisa que tem um return aqui, que é o que vai retornar para a gente. Então a gente vai ler a variável de instância name. E o segundo método, ele vai escrever essa variável de instância chamada name. Então, basicamente, aqui a gente tem ela chamada name, né? O método chamado name, e a gente tem o parâmetro name aqui que vai ser recebido de fora, beleza? E aqui dentro a gente seta esse valor. Então, aqui a gente vai criar uma instância desse objeto, um dog, a gente está criando um dog, e aqui a gente está preenchendo o name dele com Marlon, ok? Basicamente a gente pode fazer essa parte do atributo assim, expor ele dessa forma, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver os métodos, mas aí a gente pode fazer assim e ver o resultado. Então vamos lá, eu vou chamar Ruby atributos e vai aparecer aqui para mim Marlon. Por que apareceu Marlon? Aqui eu criei meu objeto, aqui eu preenchi, né? Eu chamei esse método aqui, que serve para a gente preencher uma variável de instância, e aqui eu mandei exibir essa mesma variável de instância. Mas, Léo, isso é muito complicado, né? Para eu acessar um atributo aí de uma classe, precisa de tanta coisa assim. Calma, o Ruby é uma linguagem muito bem pensada, feita para você economizar tempo, porque tempo é realmente muito importante. Existe uma maneira bem mais fácil de fazer isso, que é usar o atributo accessor, que é o seguinte: você vai substituir o seu código todo por isso aqui. Dentro da sua classe, você vai ter uma chamada que chama attr, né, atributo accessor, e vai passar o nome dos atributos que você quer que a sua classe tenha. Então, name, idade e tudo mais. E basicamente, você vai poder chamar eles
exatamente igual ao que a gente tinha aqui antes. Basicamente, o atributo accessor, para cada atributo que você passa lá, ele vai gerar dois métodos desse jeito para você, por baixo da máquina aqui, tá? Você não vai ver, mas ele vai gerar esses métodos. Então você vai poder criar o teu objeto, vai poder setar esse valor, né, chama dog.name, vai poder até fazer isso com outro, né, outro atributo que a gente criou aqui, que é o age, vai poder colocar dog.age e vai poder mandar imprimir. Então a gente vai vir aqui, vai mandar imprimir e vai funcionar. Então é assim que você vai criar os atributos do seu programa, ok? Da sua classe. É só colocar o atributo accessor. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, existem outros tipos de atributo, como o que só permite escrever ou só permite ler, etc. Dá uma olhada nisso também, caso você queira saber mais. Mas basicamente é isso que você vai usar. Show? Então, bora falar sobre construtor. Construtores. Os construtores não são específicos do Ruby, eles estão aí nas linguagens que usam orientação a objeto, né? Basicamente, eles nos ajudam a construir melhor nossos objetos. Então, vamos entender um pouco mais sobre eles. Sempre que você cria um objeto, né? Então você põe ali o nome da classe .new. O Ruby vai procurar para executar um método chamado initialize. Então, se esse método initialize estiver presente na sua classe, ele vai executar o que está ali dentro. É basicamente um start, né? Assim que você cria o objeto, ele dá um start. Para que serviria isso, né? Imagina que você está criando um objeto de um carro e aí você gostaria de preencher os atributos, por exemplo, daquela classe inicialmente, dizendo assim, olha, o carro ele vai ser vermelho, ele vai ter 4 portas, ele vai ser desse tipo ou de outro. Então você está ali passando valores iniciais. Ou também pode fazer ações e qualquer coisa desse tipo. Então o initialize é um método que sempre roda quando você chama o ponto .new e você pode preencher ele, inclusive passar valores para ele. Então vamos ver isso no código para você aprender a utilizar os construtores nas suas classes. Como eu havia dito, o construtor é esse método que é chamado sempre que a gente cria um objeto daquela classe. Então, para testar isso, a gente vai criar um arquivo chamado construtor.rb, e a gente vai colocar o seguinte conjunto de informações nele. A gente vai criar uma classe chamada person, tá? Pessoa, e a gente vai ter um construtor aqui, initialize, que recebe 2 argumentos que preenchem 2 variáveis de instância aqui que a gente vai usar. E depois a gente vai ter um outro método que faz um check em cima disso, ó. Instância da classe iniciada com os valores, e a gente vai mostrar os valores dessa instância de variáveis. Para que a gente está fazendo isso? Para ver se realmente o initialize está preenchendo isso. Lembra que eu falei que é possível passar parâmetros para o initialize? Exatamente na hora do new que a gente faz isso. Ó. Geralmente a gente chama assim, né? Só o new. Só que só o new só funcionaria, ou só estaria adequado se não tivesse a necessidade de passar parâmetros. E quando a gente quer passar os parâmetros, então a gente passa na frente do new. Então o João aqui vai cair nesse name e o 12 vai cair aqui no age. Beleza? E depois a gente pode chamar este método. Vamos lá, vamos chamar para a gente ver se realmente funciona isso. Ó, instância da classe iniciada com os valores João e idade 12. A gente poderia colocar aqui, por exemplo, 19 e deve funcionar perfeitamente também. Legal? Então você vê que o construtor ele é realmente chamado. Vale muito a pena você fixar isso e colocar ele dentro da lógica e da criação das suas classes. Então, a gente usa realmente muito isso no dia a dia. Só um adendo aqui que eu queria falar, a gente tem usado o nome das classes, dos métodos, em português em geral, mas o mais comum é que você coloque tudo em inglês, mesmo que você fale português, porque geralmente é a linguagem que a maior parte das pessoas vai entender, então pegue o bom hábito de codar em inglês. Eu coloco em português aqui para ficar mais fácil para você entender o que a gente está fazendo, já que a gente está falando do básico. Mas se lembre, ao invés de criar a classe com o nome pessoa, crie como person ou people ou qualquer coisa nesse sentido, ok? Então, beleza,
Vamos falar sobre missões especiais. Missões especiais. Chegamos na principal parte dessa aula, que é quando você coloca a mão na massa e aprende tudo isso que foi ensinado na prática, beleza? Se você não fez as missões especiais anteriores, volta e faz depois de fazer essa aqui. Show? Então vamos lá. Então, para exercitar, né, esse conhecimento todo, você vai criar um projeto com a seguinte estrutura. Ele vai ter um arquivo chamado app.rb, um chamado mercado.rb e um chamado produto.rb. Usando o require, você vai conectar esses três caras. Então, nesse projeto, você vai simular o ato de escolha e compra de um produto em um mercado. Claro que a gente ainda não tem uma interface gráfica nem nada assim, mas dentro do código Ruby vai ser bem parecido com algo que poderia acontecer na realidade. Vamos lá às instruções do projeto. Primeiro, no arquivo produto.rb, você vai criar uma classe chamada produto, com os atributos nome e preço, sem o cedilha mesmo. No 2, você vai criar um arquivo, né, chamado mercado, com a classe mercado, que ao ser inicializado, ou seja, quando a gente chamar ali o initialize, quando criar o objeto, vai receber como atributo uma instância da classe produto. Então aqui a gente está exercitando várias coisas. Veja bem, a gente está falando sobre construtor, sobre variáveis de instância, sobre como passar como parâmetro uma instância, né, um objeto produto para o mercado e etc. Dentro da classe mercado, você vai criar um método chamado comprar, que seria o método que vai efetivar a compra. E nele você vai mandar imprimir o seguinte: você comprou o produto, e aí vai ter a variável, né? A gente vai ter aqui a instância de produto.nome, vai acessar o nome dela, no valor de produto.preço, que vai acessar o preço, beleza? E na instrução 3, no arquivo app.rb, você vai criar uma instância da classe produto e vai adicionar os valores do nome e preço. Então você vai preencher esses valores no seu objeto. Depois você vai inicializar uma instância da classe mercado, ou seja, vai criar um objeto, passando como atributo a instância da classe produto. Então você pode passar como parâmetro para o construtor de uma classe a instância, o objeto de outra. E para finalizar, você vai executar o método compra. Isso deve imprimir na tela o nome e preço do produto que você escolheu. Lembrando que isso fica bem dinâmico, você poderia criar vários produtos e mandar ele comprar vários produtos diferentes. Legal? Na aula anterior, a gente teve missão também, sempre temos missões, e o código de solução dessa missão está aqui embaixo, na plataforma, assim como a descrição dessa missão atual, assim como todos os códigos que eu uso na aula. Então acessa na plataforma, beleza? Na próxima aula, a gente vai falar sobre Ruby avançado. A gente vai falar sobre blocks, lambda, namespace e módulos. São todos temas muito interessantes e eu tenho certeza que você vai gostar muito de participar. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a entrar nesses temas um pouco diferentes, já que a gente já cristalizou um pouco da parte básica, beleza? Então, muito obrigado por estar com a gente. Obrigado por estar acompanhando o curso e, se puder, se inscreve nas nossas redes sociais e traz um amigo ou uma amiga programador ou programadora para assistir a esse curso também, beleza? Então, valeu aí para o time do Ambit Code que está participando, que é o Léo Rocha e a Flávia Modesto, além de mim, que sou o Leonardo Scorza, e valeu novamente por estar com a gente. Até a próxima aula, grande abraço!